Boa noite, como vocês sabem, meu nome é Heitor e eu, junto com o meu grupo, que é a Mariana, a Sara, a Ana Beatriz e a Andréia, vamos falar de regência verbal. E o que é regência verbal? Regência verbal é a relação estabelecida entre objeto direto e objeto indireto. O verbo e seus complementos. Seus complementos podem ser objetos diretos ou objetos indiretos, onde o verbo é o termo regente e os objetos são o termo regido. E no caso de complemento de objeto indireto, logo após o verbo, sempre virá uma preposição. E a regência verbal sempre está muito ligada à transitividade verbal. Transitividade verbal é se o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto, o que vai reger se vai vir um complemento de... Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Beatriz e eu vou estar apresentando alguns dos casos de regência verbal para vocês. O primeiro caso que aparece aqui pra gente é o do verbo assistir. O verbo assistir, ele pode ter 4 sentidos principais que podem aparecer. O primeiro sentido que ele pode aparecer é de ajudar e auxiliar. Nesse caso, ele será um verbo transitivo direto, ou seja, ele não será procedido de uma preposição, ele não necessitará de uma preposição para fazer essa ligação. Nós temos como exemplo um médico assistiu o paciente no hospital. Outro sentido que o verbo assistir pode ter é no sentido de ver e presenciar. Nesse caso, o verbo se tornará indireto, então ele será regido pela preposição a. Então, nós assistimos ao jogo na televisão. Esse a será a preposição. O terceiro sentido que o verbo assistir pode aparecer também é no sentido de caber. E nesse caso, ele também será um verbo transitivo indireto e também será regido pela preposição a. Então, ele será. Temos como exemplo, esse direito não assiste a você. E o quarto sentido que pode aparecer do verbo assistir é no sentido de morar, de residência. Nesse caso, ele também será um verbo transitivo indireto, mas ele será regido pela preposição em. Então, nós temos como exemplo, eu assisto em Parauapebas. Outros verbos que também aparecem são os verbos amar, namorar, adorar e esperar. Todos esses verbos eles são transitivos diretos, ou seja, eles não precisam da preposição. E um caso que aparece muito é justamente o do verbo namorar, porque é comum na sociedade as pessoas falarem esse verbo com eu namoro com alguém. No entanto, esse verbo ele não necessita do uso da preposição. Não é regido pela preposição. Então, o correto seria falar namoro a Júlia, por exemplo. O verbo amar, por exemplo, amo ele. O verbo esperar, Marcos espera as ordens do chefe. No entanto, o verbo amar e esperar, eles podem ter uma observação, porque eles podem aparecer com preposição, mesmo ainda sendo verbos transitivos diretos. Isso porque eles podem estar se tornando um objeto direto preposicionado. Um objeto direto preposicionado é aquele que é um complemento verbal que integra-se ao sentido do verbo transitivo direto por meio de uma preposição ou de outro termo que faça essa integração. Ele geralmente é usado antes de pronomes pessoais ou quando representa o nome de Deus, como é o caso, por exemplo, do exemplo de eles amam a Deus. E ele também pode ser usado num pronome demonstrativo ou quando se exprime o sentimento. Então nós temos exemplo, espero por alguém. Então nesse caso, o verbo esperar ou amar, eles podem vir com a preposição, mas ainda assim ser um verbo transitivo direto. E outro caso que nós temos também é do verbo aspirar. Quando ele tem o sentido de cheirar, de sentir o cheiro de algo, ele é um verbo sem preposição, ele é um verbo direto. Ou seja, aspirar o perfume da loja. Mas ele também pode vir ser um verbo transitivo indireto quando ele tem sentido de objetivar, de pretender. Por exemplo, desde jovem ela aspirava à faculdade. Nesse caso, o a ele tem o acento da crase, porque é a junção da preposição a, da regência de aspirava, com o artigo da faculdade a. Então, juntou esses dois a e teve a acentuação da crase. É isso. Olá, eu sou a Sara Cristina e eu vou estar dando continuidade ao trabalho, ainda sobre o tópico de regência verbal. E eu estaria acrescentando mais 2 casos da regência verbal, que vai ser relacionado ao verbo visar e ao verbo custar.
O verbo visar, ele apresenta dois subtópicos. Quando o verbo adquire o sentido de mirar algo ou olhar algo, ele não vai necessitar de preposição, sendo assim um verbo transitivo direto. Ou seja, um exemplo, eu miro o alvo, não necessita de preposição. Mas, quando esse verbo visar, ele adquire o sentido de objetivar, ou de objetivar algo, ele vai necessitar de uma preposição certamente. Então, como por exemplo, eu viso a minha vaga na faculdade. Então, viso a vai necessitar quando eu estiver falando no sentido de objetivar algo. E já sobre o verbo custar, ele também tem dois subtópicos, e o primeiro se relaciona ao caso de o verbo ter o sentido de promover ou de causar algo. E quando ele tem esse sentido, ele vai necessitar de uma preposição, ou também pode não precisar, porque o verbo vai se tornar bitransitivo, então ele pode ser tanto transitivo direto quanto indireto. Como, por exemplo, isso custou a meu pai suas finanças. Poderia ser transitivo direto ou transitivo indireto. E o segundo subtópico relacionado ao verbo custar é quando esse adquire o sentido de ser custoso, de ser difícil. Quando ele adquire esse sentido, ele vai necessitar certamente de uma preposição a. Como, por exemplo, ele custou a entender o que eu dizia. Então, ele certamente necessitará de uma preposição a. Oi, gente! Meu nome é André Gadelha e agora eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre regência nominal. Tá sendo muito difícil gravar esse vídeo porque eu tô tendo um ataque de tosse, então se isso acontecer, apenas ignore e segue o jogo. Enfim, voltando sobre regência nominal. A regência nominal, para vocês terem certa ideia, é basicamente a mesma coisa que regência verbal, só que no caso, a estrela da festa não vai ser um verbo, vai ser um nome, e esse nome pode ser tanto um advérbio, quanto um adjetivo ou então um substantivo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses três termos vão agir como determinantes ou regentes com relação aos outros termos da oração. Ou seja, tudo que vem depois, as preposições, o complemento em si, vai depender do determinante. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, a gente vai partir agora para a parte dos exemplos e dos casos especiais, que vão te ajudar na hora de compreender um texto ou então de escrever mesmo. É isso. Olá novamente, eu sou a Sara Cristina e agora eu vou estar falando sobre o segundo tópico, que é a regência nominal. E eu vou estar trazendo mais dois casos, que serão sobre a palavra acessível e adaptado. Bom, no primeiro caso, em relação à palavra acessível, sempre irá necessitar de uma preposição logo depois. Como, por exemplo, essa vaga não é acessível à ampla concorrência, como, por exemplo, no caso de cotas. Então, essa vaga não é acessível a todos. Sempre vai necessitar da preposição a logo depois. E em relação à palavra adaptado, também vai ser da mesma forma, pois ela sempre vai necessitar da preposição a logo depois. Como, por exemplo, eu não estava adaptada a mudanças. Adaptada a. Sempre vai necessitar da preposição a logo depois do seu uso. É isso. Oi, gente, eu sou a Mari e eu vou falar sobre mais dois exemplos de regência nominal. O primeiro exemplo é capacidade. A palavra capacidade, ela precisa de um complemento, que nesse caso seria uma posição. Por exemplo, na oração, João tem a capacidade de investigar algo. Tem que ter a preposição de. A segunda oração é compara. Ana tem capacidade para passar em uma faculdade. É isso. O segundo exemplo que eu vou dar é com a palavra capaz. Precisa do complemento. Por exemplo, na oração, Pedro
é capaz de estudar. Precisa do complemento de. E na segunda oração, a empresa é capaz para realizar projetos. Precisou do complemento para. Porque sem o complemento fica subentendido a função da palavra naquela oração. Por isso precisa do complemento para ter a regência nominal. Tchau. Esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. E é isso, tchau!